Uma das maiores demonstrações da engenhosidade humana é a nossa capacidade de vencer a gravidade da Terra. As missões Apollo representam uma parte importante desse marco extraordinário, onde apenas não escapamos do planeta, mas também realizamos o feito de pousar pessoalmente em outro corpo celeste. Esse momento histórico certamente seguirá gravado na memória coletiva da humanidade, sendo lembrado até o último instante da nossa existência. Além disso, a série de registros históricos feitos durante essas missões servem para demonstrar a tal grandiosidade que foi, e particularmente, os registros feitos na órbita lunar são de tirar o fôlego. No vídeo de hoje, vamos entender como tais registros foram possíveis. Se a Terra tivesse se formado um pouco mais massiva, nossa jornada para além da atmosfera poderia ter sido quase impossível. Um campo gravitacional mais intenso tornaria os lançamentos não apenas mais complicados, mas talvez inatingíveis para os recursos que temos por aqui. Contudo, com a massa terrestre da forma que ela é, temos conseguido realizar lançamentos quase diários, onde cada um deles representa um novo passo em direção ao universo. A façanha de ultrapassar o alcance gravitacional da Terra se tornou quase que rotineira com a tecnologia espacial aprimorada, ao ponto de minimizar os riscos e hoje, onde os acidentes praticamente não ocorrem. No entanto, voltar algumas décadas nos lembra exatamente como era perigoso lançar tais foguetes, e como era necessária uma bravura realmente incrível para missões pioneiras. Entre os anos 1960 e 1970, o programa Apollo elevou essa ideia de lançamentos para outro nível. Imagine só decolar em direção à Lua, um corpo celeste a 400 mil quilômetros de distância, pousar, explorar e ainda voltar com segurança. A tecnologia da época era limitada, e a confiabilidade dos foguetes estava longe do que temos hoje. O lançamento do foguete como o Saturno V, por exemplo, envolvia uma quantidade massiva de energia, tornando a decolagem extremamente perigosa. Com seus impressionantes 110 metros de altura, quase a altura de um prédio de 36 andares, o foguete tinha a capacidade de levar uma carga útil de 50 toneladas até a órbita lunar. No entanto, nem o Saturno V, com toda a sua potência, foi projetado para alcançar a superfície lunar diretamente. Após o lançamento, o foguete completava uma etapa fundamental de impulsionar a missão para além da órbita terrestre e colocá-la em uma trajetória rumo à Lua. À medida que o Saturno V atingia alturas e velocidades necessárias, ele descartava os estágios, ou seja, partes de sua estrutura que cumpriam suas funções se tornavam desnecessárias. Somente o módulo de comando e serviço, ou seja, a parte que continha a cabine dos astronautas e os sistemas de suporte vital, além do módulo de descida, eram projetados para continuar até o destino final. A missão então prosseguia com o módulo principal, realizando a aproximação final com a Lua, momento crítico onde o módulo lunar se destacava para realizar a descida até a superfície. Enquanto isso, o módulo de comando e serviço continuava orbitando a Lua aguardando o retorno dos astronautas após completarem suas atividades lunares. Quando os astronautas finalizaram a exploração, o módulo lunar precisava acionar seus próprios motores para escapar da atração gravitacional da Lua e alcançar novamente a órbita, onde o módulo de comando estava aguardando lá em cima. Essa etapa era delicada, pois embora a gravidade lunar fosse mais fraca que a da Terra, ainda assim exigia cálculos precisos e uma nave em pleno funcionamento para tudo ocorrer com segurança. Detalhe: o módulo em órbita nunca ficava sozinho, e pelo menos um astronauta ficava por lá. Esse processo onde tínhamos o encontro de duas espaçonaves na órbita lunar era um dos momentos mais desafiadores da missão, exigindo uma precisão dos sistemas realmente extraordinária. No final das contas, tudo sempre dava minimamente certo, tornando essas missões um dos feitos mais incríveis da humanidade. Mas as imagens capturadas em órbita revelaram ao mundo uma nova perspectiva sobre a Lua, a Terra e do próprio espaço. A partir do módulo de comando e serviço, os astronautas filmaram a nave em plena órbita lunar, suspensa sobre a superfície desolada do nosso satélite natural. Esse cenário incluía o próprio módulo prateado brilhando na luz do Sol, destacando-se contra o mar de crateras do nosso satélite natural. A nave parecia minúscula diante da vastidão da paisagem lunar,
mas também era prova do quanto havíamos avançado com a engenhosidade e tecnologia para explorar essas novas regiões antes desconhecidas. Nas filmagens, cada variação geológica se destacava, exibindo bordas bem definidas entre o relevo, resultado de milhões de anos de impactos com meteoroides, onde algumas crateras menores eram visíveis e outras enormes ficaram evidentes. Sombras profundas também enfatizavam a textura acidentada da Lua. No vídeo capturado durante a missão Apollo 17, a perspectiva das crateras dava uma sensação de vastidão e pequenez, uma lembrança constante de que a ajuda mais próxima ali estava localizada a 380 mil quilômetros de distância. Entre os vídeos mais impressionantes na órbita, destacam seus momentos em que a Terra está surgindo no horizonte lunar, uma visão que fascinou o público mundial, quando foi divulgada pela primeira vez. Esses momentos foram capturados enquanto o módulo de comando orbitava a Lua, e de repente, em meio à superfície acinzentada da Lua, a imagem azul e branca do nosso palo do ponto azul começava a se erguer suavemente no horizonte do nosso astro mais próximo. Esses vídeos se tornaram ícones, uma visão rara que evocava a fragilidade e a beleza do nosso planeta, visto de tão longe, flutuando em meio ao vazio cósmico. Além da Terra, os astronautas também capturaram a superfície lunar de um ponto de vista privilegiado, revelando detalhes que os telescópios, aqui em Terra jamais, poderiam alcançar com tamanha resolução. Em órbita, as câmeras registraram áreas específicas, como os mares e os vales lunares, além de regiões onde o relevo parecia menos acidentado. Outros vídeos mostraram momentos em que a Lua, iluminada parcialmente pela luz do Sol, mostrava uma transição nítida entre a área clara e a região mergulhada na escuridão. Essa divisão, conhecida como terminador, criava uma linha de sombra bem marcada que se movia lentamente à medida que a órbita prosseguia. Ao longo desse limite entre a luz e a sombra, as crateras e montanhas da Lua projetavam longas sombras, evidenciando a profundidade e altura dessas estruturas. Esses detalhes, capturados com uma precisão única, ajudaram os cientistas a entender melhor a geografia e a natureza do solo lunar. Dessa forma, não era preciso sequer descer na superfície do satélite para ver a beleza que era a Lua, com toda a sua geologia intocada por bilhões de anos. Foram missões históricas, com imagens verdadeiramente impressionantes. No final das palavras, a órbita lunar é realmente incrível, claro, sem aquele azul todo que vemos por aqui, mas com suas particularidades que só podemos ver em nosso satélite natural.